Muito boa tarde, Infomoney, muito boa tarde, pessoal que está nos acompanhando em mais um dia, uma terça-feira, um dia que antecede as taxas de juros americanas que a gente vem falando tanto todas as semanas, a semana que passou quando nós começamos esse nosso bate-papo. Eu resenhei bem para vocês, né, toda essa volatilidade que o dólar estava tendo, todo esse zigue-zague, né, a tendência, né, do dólar, para onde o dólar ia, né, estava muito difícil de nós conseguirmos enxergar, porque na verdade nós temos uma grande incerteza em relação ao que vai acontecer amanhã. Nós temos dois pontos importantes amanhã, na verdade três, né, um que será de menos importância. Nós temos a fala também do Banco Central japonês, todo mundo está de olho também neste movimento, se o Banco Central japonês ele vai aplicar dinheiro no mercado japonês ou não. O mercado até então, há um tempo atrás, identificou que sim, que eles iriam injetar dinheiro, aquele chamado dinheiro helicóptero, né, pelo Ben Bernanke, ele que chamava assim quando a economia precisava de injeção de recursos. O mercado acreditava, mas o Banco Central japonês ele deu uma friada nisso e disse que de repente não necessariamente tomaria essa medida para aquecer a economia japonesa. Isso acabou, na verdade, fazendo com até a moeda local se desvalorizasse bastante, né? Então temos uma grande preocupação por lá e temos que ficar atentos também. O segundo ponto mais importante, como vocês já sabem, a taxa de juros americanos, o FONC, o Banco Central americano amanhã às 3 da tarde vai sinalizar se irá aumentar a taxa ou não. Aproximadamente 85%, né, isso é uma pesquisa da Bloomberg, dos analistas, acreditam que não, tá? Que eles não vão mexer na taxa, mas que eles vão vir com um discurso mais duro, sinalizando que em dezembro, aí sim, pode vir o primeiro aumento de 0,25%. É isso que o mercado está sinalizando, né? Qualquer coisa que vier fora dessa linha de conversa, fora dessa curva, o mercado tende a estressar, tende a ficar bem mais volátil. Então amanhã temos que ter muita atenção. O terceiro ponto que eu falei para vocês que pode ter menos repercussão, por causa dos outros fatores que são mais importantes, é o estoque de petróleo, né, que nós temos já toda quarta-feira, nós temos estoques de petróleo. E aí, claro, eu venho falando bastante, eu tenho dito para vocês bastante, de uma forma enfática até, de que as commodities também estão oscilando bastante e o petróleo ele vem num viés de queda muito forte. E para nós que estamos acompanhando o dólar, a gente vê como isso principalmente os barris de petróleo e o dólar, eles estão muito ligados, principalmente nesses últimos tempos, né? Ele tem estressado bastante a nossa moeda. Então nós estamos acompanhando os movimentos também do barril de petróleo. Então, e o dólar como hoje se comportou? Hoje foi, digamos, um dia um pouco mais fácil de se ler, né? A leitura do mercado foi um pouco mais clara, ela foi um pouco mais tranquila. Não teve tantos zigue-zagues, né? No mercado ele teve já logo no começo da manhã, depois dos dados de casas novas, né? De novas construções, às 11h30 da manhã, o dólar já teve uma direção mais clara, né? O dólar ele tomou uma direção vendedora muito forte. E aí o mercado trabalhou totalmente vendedor durante praticamente todo o dia. Então, para nós que acompanhamos o mercado, para nós que fazemos day trade principalmente, o mercado foi bem mais fácil, né? Tomara que continue assim. Hoje o que nós pudemos ver no movimento do dólar, o Lucas pode mostrar aqui para vocês, é que ele encontrou um suporte muito interessante no 3,25 no dólar à vista. Né? A gente pode acompanhar os movimentos do dia de hoje. Ele tentou perder, né, o 3,25, ele fez uma mínima a 3,24,59, mas no decorrer do pregão ele ganhou de novo o 3,25 e novamente se tornou um piso pelo menos para hoje, pelo menos para o dia. Tá? Não reverteu a tendência do mercado, o mercado continuou trabalhando o vendedor. Podemos ver aqui o nosso mercado futuro, né, que nós acompanhamos, ainda trabalha com uma queda de 0,72%, né, ainda continuamos trabalhando na arena do investidor vendendo.
A bolsa, né, o Ibov, trabalha no positivo. Tivemos dados importantes, né, sobre o plano da Petrobras, principalmente, que acabou animando um pouco, né, o setor, né, além de o barril de petróleo, né, eu coloco sempre como referência o WTI, que é o negociado em Nova York. Nós podemos ver este gráfico diário, a oscilação que esse mercado teve, abriu caindo mais de 1%, de repente ele se recuperou, virou subindo 1%, então a oscilação dele foi muito forte. Ele saiu do 42,60, foi buscar o 44, neste momento ele trabalha no positivo também, de quase 1%, aqui no 43,85, né? Os mercados se recuperaram bastante, o que acabou também ajudando a Petrobras, principalmente, em manter essa alta de 3%. Então, o mercado, como eu disse para vocês, hoje ele foi um pouco mais claro. Tivemos, por exemplo, o Michel Temer em Nova York. Ontem ele deu uma entrevista para Bloomberg, onde ele deixou muito claro de que o maior compromisso dele é aprovar as medidas, as chamadas medidas impopulares. Isso é muito importante, né? As medidas fiscais é algo que a gente tem que ficar muito atento. O mercado está 100% de olho para ver até que ponto ele vai conseguir levar isso para frente, né? Então a gente está aguardando isso. Tivemos a fala do Henrique Meirelles ontem. Cheguei a comentar hoje mais cedo nos bastidores da Arena. O mercado ficou esperando esse sinal em relação aos estados que estão endividados, né? O governo sinalizou que irá ajudá-los, mas estrategicamente o Henrique Meirelles, ele sinalizou de que ele vai sim, ele pretende ajudar, mas ele está bolando uma estratégia a ponto que consiga fazer uma trava com os políticos, né, para poder garantir que eles vão aprovar as medidas necessárias, vão ajudar a aprovar as medidas necessárias para o orçamento, principalmente a PEC que limita os gastos, que acho que isso é o mais importante. Isso sendo aprovado, principalmente aos olhos dos investidores lá de fora, é de extrema importância para que eles injetem o dinheiro aqui. E o Michel Temer está fazendo isso também, muitas reuniões particulares com investidores em Nova York, onde ele quer trazer o otimismo, quer mostrar que o Brasil está se recuperando sim, que o impeachment foi um processo democrático e que ele está disposto a colocar o Brasil nos rumos novamente. Então o que eu tenho para falar para vocês é que no macro, galera, continuamos com a ideia de que o dólar tem uma tendência vendedora, o Ibov tem uma tendência altista, mas atenção aos dados de amanhã que podem mudar a qualquer momento. Como eu disse para vocês, qualquer coisa que venha fora da curva, que seja inesperado, pode dar outro tom para a volatilidade do mercado. Então, esse é o meu recado de hoje. Esse é mais um programa nosso Para Onde Vai o Dólar e aguardo vocês amanhã. Valeu, obrigado.